Que bom que nós viemos aqui adorar a Deus, nós viemos aqui falar do amor dEle, falar sobre o que Ele pode fazer na nossa vida. Que bom que você está aqui, meu irmão. Olha para quem está do seu lado aí, você está muito tímido, fala assim: que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom que você veio. Deus vai falar com você, eu tenho certeza que você não veio aqui, você não entrou nessa noite aqui nessa igreja à toa. Você não deixou o seu trabalho talvez e veio direto para cá à toa. Eu creio que Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós. Eu creio que Deus sempre tem uma direção para nós. Eu creio que Deus, Ele sempre vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, orando, se claro, estiver na presença dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar aqui na Tua casa, estar aqui, Jesus, Te adorando, Te exaltando. Pai, obrigado por tudo, obrigado por esse movimento, esse ministério, obrigado pelo Empreendendo com Propósito. Pai amado, onde o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de falar sobre o Teu Evangelho, de falar sobre a Tua Palavra, de pregar, Pai amado, meu Deus, sobre assuntos, Pai, que muitas vezes são tabus nas igrejas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que vieram, obrigado pelos empreendedores que estão aqui, obrigado, Senhor, pelos empresários. Eu já profetizo em nome de Jesus, todos aqueles com as suas empresas abertas, faturando, prosperando, meu Deus, vencendo. Senhor, abençoe, Pai amado, os negócios aqui representados, abençoe, Pai amado, as ideias aqui, abençoe as ideias, Pai, que eles saiam desses encontros, Pai, com ideias novas, Pai amado. Eu profetizo ideias novas, eu profetizo soluções novas, eu profetizo, Pai amado, negócios novos, eu profetizo uma nova fase na vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, esse ministério aqui, ele não é, Pai amado, algo simples. Eu creio que há um mover espiritual nessa noite, eu creio que há um mover espiritual nessa geração, Pai, porque nós estamos nos posicionando, Jesus, para dizer que tudo é Teu, inclusive os nossos negócios. Obrigado, Jesus, por tudo. Desde já eu Te agradeço. Amém e amém. Você pode sentar? Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, hoje eu quero trazer um tema hoje. Na verdade, eu vou dar seguimento do que nós conversamos no encontro passado. Encontro passado eu vou fazer um recap aqui, vou recapitular, para nós entendermos um pouquinho do que nós estamos trazendo, né? Nós falamos no encontro passado sobre a jornada do empreendedor. Então todo empreendedor, toda pessoa que empreende, ela passa por algumas fases, tem uma jornada, né? Às vezes eu conversando com algumas pessoas, elas acham que empreender é simplesmente abrir uma empresa e ficar em casa esperando o dinheiro cair na conta, né? Mas não é não, eu achava que abrir empresa era só fazer reunião. Eu achava que abrir empresa era só ir lá, ter um contador, abrir uma sala e pronto, agora é só viajar. E não é, né? Tem uma jornada de amadurecimento na nossa vida, na nossa empresa, que nós precisamos entender. Nós precisamos alinhar algumas expectativas para que os nossos negócios não fracassem antes do tempo. Tem muitos negócios fracassando antes do tempo porque nós não nos preparamos para abrir um negócio. Nós vimos alguém com o negócio funcionando e falamos: então se dele deu certo, para mim vai dar. Só que não é assim que funciona. Então existe uma jornada que todo empreendedor ele passa. E nós começamos falando no encontro passado de uma fase que eu entendo como uma das fases mais importantes para o sucesso, que é o deserto. Ué, Yuri, como assim? Porque no deserto que você aprende de fato o que Deus quer de você. É no deserto que Deus de fato molda o seu coração. É no deserto que de fato você deixa para trás todas as mazelas, todos os problemas, todos os apetrechos que não podem entrar na terra prometida, que é a bênção. Então, se ao abrir um negócio você já entrar de cara na terra prometida, você vai trazer o Egito todinho para ele. Quem está aqui? Quem entendeu? Se o povo de Deus saísse do Egito e no outro dia entrasse na terra prometida, eles trariam o Egito para dentro da terra prometida. Então eles não iriam desfrutar o que Deus tem para eles.
Então o deserto é uma escola que nós precisamos aprender a viver. Yuri, qual é o deserto de um empreendedor? Quando você luta e não vende nada. Quando você acorda cedo, vai dormir tarde e não fecha um contrato. Quando você dá o sangue, faz vídeo, grava e nada acontece. Quando você investiu tudo que você tinha e o que não tinha e não teve retorno. Ou então quando o negócio está decolando, de repente aparece um problema. Ou então quando você está caminhando e conseguindo e aparece uma enfermidade. Existem desertos, meu irmão, na vida de cada um de nós. Mas esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te preparar para entrar na terra prometida, amém? Então foi isso que nós falamos no encontro passado. E hoje nós vamos falar de algo que eu quero que você guarde seu coração hoje, tá? Quero que você anote bem, porque nós vamos falar de um tema que eu particularmente tenho 25 anos de crente, eu nunca ouvi ninguém falar, ninguém pregar sobre dinheiro. Eita, que agora vão tacar pedra em mim. Você vai falar de dinheiro, meu Deus, vou falar de dinheiro, meu irmão. Porque se para você que está empreendendo, entrar na terra prometida não for faturar e lucrar, você está no lugar errado. Vá trabalhar de CLT, não tem problema. Não tem problema nenhum, não estou desmerecendo ninguém. Só que você tem que entender que dinheiro faz parte da bênção que Deus tem para você. Então eu quero falar sobre alguns assuntos aqui que é tabu. Meu Deus, não pode. Como assim? Pastor Múcio, Pastor Murilo está sabendo que você vai pregar? Claro que estão. Porque, meu irmão, se eu e você aqui, nesse ambiente seguro, não falarmos sobre isso, Satanás lá fora vai pegar isso e vai transformar o seu coração no escravo do dinheiro. Porque Satanás botou na nossa cabeça que a gente não pode falar sobre isso aqui. Ele enganou todo mundo, falando assim, isso ninguém fala. Porque se começarem a falar, se os crentes começarem a entender que o dinheiro é uma bênção, eles vão começar a deixar de me adorar. Porque o dinheiro é um senhor. Na Bíblia o único ser, vou dizer assim, que é comparado com o Senhor. Você não pode adorar dois senhores. Mamon. Então nós precisamos falar disso, por quê? Porque, meu irmão, quando você acessar a terra prometida, eu profetizo na sua vida que o dinheiro não vai ser mais um problema. Você pode ter outros, mas o dinheiro não vai ser. Por quê? Porque você vai saber lidar com ele, você vai saber conduzir, você vai saber investir, você vai saber usar de uma maneira que você não vai se tornar escravo. Mas para isso a gente precisa falar sobre isso. E é nesse ponto, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre a segunda parte da caminhada, do empreendendo, quando você chega lá, cheguei, alcancei, estou vivendo. Tem algumas coisas que a gente precisa entender, tem algumas regras que você precisa aprender na Bíblia, que vai te habilitar a ganhar mais, a ter mais, e a viver de forma saudável nessa terra. Amém? Não estou pregando aqui um evangelho de prosperidade. Você vai ficar rico independente. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Você vai ver que para alcançar tem alguns requisitos. Yuri, mas todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo, Deus vai falar. Não sei. Não sei qual é o projeto que Deus tem na sua vida. Não sei se você vai ficar trilionário, milionário, se você não vai virar, se você vai ter o dinheiro suficiente para... Não sei qual é o projeto que Deus tem para você, meu irmão. Mas você tem que crer, e você tem que buscar, e você tem que lutar. E eu sempre digo isso, se você não gosta de dinheiro, no final a gente vai botar o Pix da igreja. E aí quem não gosta de dinheiro, faz o Pix para a igreja e vamos abençoar a obra.
Você fala, não, Yuri, não gosto, porque quem é rico não vai para o céu. Então fala o seguinte, você pega o seu dinheiro, abençoa a igreja, porque a gente vai usar muito bem esse dinheiro para abençoar vidas. Então, o dinheiro não é um problema, e nós vamos começar a falar sobre isso agora, amém? Abre sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, é o nosso versículo chave aqui, base para essa palavra, para essa mensagem. 1 Timóteo 6, 17. Aleluia. Todo mundo achou? Tem ali. Eu vou ler só o primeiro trecho, e depois nós vamos esmiuçar um pouquinho esses versículos, do 17 ao 19. Então, Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, aos que têm riquezas neste mundo, ordene aos ricos deste mundo. Vocês trocaram, não tem problema, então vocês trouxeram para mim, amém? E eu quero que você pegue essa primeira etapa desse versículo. Paulo está falando assim: Timóteo, eu quero que você fale com os ricos desse mundo, com os ricos desse tempo, porque tem uma palavra para eles também. Tem uma palavra para essas pessoas que conseguiram acumular riqueza. E eu estou falando aqui para os ricos desse mundo, amém? Desse tempo. Quem recebe? Tem uma palavra para você, meu irmão. Tem uma palavra lá, está na Bíblia. Ei, a Bíblia está falando para quem também tem condições. Às vezes a gente olha e fala assim: não pode ter, a Bíblia não fala. Ei, você vai ver o que a Bíblia fala. Então Timóteo, ele está falando para pessoas que são ricas. E aí eu fui atrás, eu fui ler, porque, cara, você não pode só ouvir e ficar e acreditar. Então, será que os heróis da fé, será que aquelas pessoas que eu li na Bíblia, como que era a vida delas? E aí eu fui atrás de algumas pessoas, eu comecei a ler, comecei a estudar, e eu comecei a perceber que, rapaz, Deus não tinha problema nenhum em deixar os filhos dele ricos. Nenhum. Aí eu fui lá em Isaac, eu comecei a ler a história de Isaac. Rapaz, sabe o que eu achei engraçado? Isaac era o filho da promessa. Ele era cheio da presença. Era ou não era? Só que a Bíblia não diz que só por ser o filho da promessa, só por ser cheio da promessa, cheio da presença, ele era rico. Sabe quando a Bíblia vai dizer que Isaac ficou riquíssimo? A Bíblia usa esse termo, riquíssimo, quando ele começou a cavar poços no deserto. Yuri, mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu venho para a igreja, eu oro, isso vai me tornar rico? Não. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar. Yuri, mas eu venho para a igreja, eu ajoelho, e todo dia eu fico assim: Senhor, que dia que o Senhor vai mandar alguém para me dar um carro? Tem uns crentes que... Eu já tive isso aí: Senhor, por que alguém não deixa uma herança para mim, né? Assim, do nada: gostei de você, meu filho, toma aqui. Né? Tem crente que é assim: Senhor, manda alguma coisa para mim, manda, me dá. Ei, começa a trabalhar, meu irmão. Isaac era o filho da promessa, cheio da presença, e só ficou riquíssimo quando ele começou a cavar poços no deserto. Então ele teve que ser especialista em algo. Ele teve que olhar, entender, encontrar e falar: opa, aqui tem alguma coisa. Aí ele abriu um, o caba veio e tomou. Abriu o outro, o caba veio e tomou. Ei, irmão, trabalhe. Trabalhar é a chave. Se você quer ganhar, se você quer alcançar, acorda de manhã e vá trabalhar. Yuri, mas eu abri uma empresa, eu abri para não trabalhar, então você está no lugar errado.
Tem gente que fala, não, mas eu abri uma empresa, agora eu não trabalho, então fica difícil. Pode chegar uma época, uma era, um momento que você vai ter o direito, o luxo de falar assim, eu consigo pagar alguém para fazer aquilo que eu fazia, mas enquanto não chegou, meu irmão, você tem que acordar todo dia e sujar uma calça jeans por dia. Você tem que chegar todo dia com a calça jeans suja, de tanto trabalhar. Mas o problema do povo de Deus, que ele acha que é só abrir a empresa e orar. Não é, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Tem que se esforçar, tem que ser inteligente. Tem que ser bom. Você tem que ser bom, meu irmão. Eu estava conversando uma vez com minha mãe, com uma pessoa. E ela falou, mas eu já fiz um vídeo, mas... Ei, você tem que ser boa no que faz. Não é só fazer um vídeo. Mas eu abri aqui meu negócio. Isso é bom. Às vezes a gente precisa de alguém para dar uma realidade na gente, um choque. Fala assim, cara, eu não sei se foi sua mãe que disse para você, mas você não é bom nisso. Você pode ser bom em outra coisa, mas nisso não é. E tem gente quebrando a cara em algo que não é bom. Isso não é um problema, você falar, cara, eu não sou bom nisso, eu preciso encontrar algo que eu sou bom. Você só precisa ser bom em uma coisa, meu irmão. Você não precisa ser bom em 1 milhão de coisas. Você não precisa ser o MacGyver, você não precisa saber tudo. Não, você precisa ser bom em uma coisa. Seja o melhor nessa coisa. Seja o melhor em cavar poços no deserto. Você vai ganhar, você vai encontrar, você vai receber. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, opa, deixa eu entender mais. Porque trabalhar é a chave. E aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a olhar e eu fui atrás de Jacó. Falei, deixa eu ler Jacó. Vou atrás de Jacó. Filho, né? Ali. Isaac, Jacó. Meu irmão, Jacó, ele brigou com o anjo e não ficou rico. Trabalhou 14 anos para Labão, não ficou rico. Enganou o irmão, pegou a primogenitura e não ficou rico. Sabe como é que ele ficou rico? Negociando gado. Falou assim, seguinte, toda vaquinha malhada que nascer é minha. Você precisa fazer alguma coisa, irmão, você precisa negociar. Tem 2 formas de você ganhar dinheiro, trabalhando e negociando. Não é sendo só espiritual, não adianta. Todos esses homens aqui que a gente vai olhar, que a gente vai ler, que a gente vai ver, foram pessoas que trabalhavam, negociavam, faziam alguma coisa, tinha que ir para a linha de frente, tinha que se expor, tinha que arriscar. Eles arriscaram, eles tentaram, eles foram, óbvio, com o direcionamento do Espírito Santo, óbvio, com a mão poderosa do Espírito Santo, óbvio que com a presença do Espírito Santo, mas eles tiveram que dar um passo, vou cavar, vou negociar. Jacó ficou riquíssimo. Vamos para Salomão é herdeiro, tudo bem, mas há um estudo comprovado que 87% dos herdeiros vão à falência e botam tudo que o pai construiu a perder. Salomão multiplicou, trabalhando, fazendo troca, negociando. José de Arimateia, que patrocinou o túmulo de Jesus, era caríssimo um túmulo daquele. A Bíblia vai dizer que ele era comerciante político, trabalhando. Yuri, Paulo, nós vamos ver aqui na Bíblia, eu estava pesquisando, isso é muito interessante. Paulo foi sustentado por uma mulher chamada Lídia. Então a Lídia se converte, ela era rica, ela trabalhava vendendo púrpura. E ela sustenta ali o ministério de Paulo, dá abrigo ali para eles. Então, outra coisa que eu percebo na Bíblia, pessoal, não sei se vocês entenderam, vão ter dois tipos de pessoas: aquele que sustenta ou aquele que é sustentado. Tem aquele que vai ser sustentado por alguém que está trabalhando. Amém, ótimo. Paulo estava pregando a palavra, ele precisava de recurso. A igreja de Deus, os pastores, as pessoas que estão aqui servindo a casa de Deus, servindo vocês, nos servindo, eles precisam
de alguém que sustente essa igreja para estar de pé, precisa que eu e você abra o bolso e fale assim: meu irmão, vamos terminar aquela reforma. E tem aquelas pessoas que Deus vai derramar na sua vida para você abençoar. Tem pessoas, tem Lídias, tem José de Arimateia, que Deus vai falar assim: toma, meu irmão, toma, eu vou abrir a comporta do céu na sua cabeça. Mas é para você abençoar, é para você doar, é para você ser generoso. E aí nós vamos vamos para uma parte aqui onde eu costumo ouvir muitos argumentos de que Jesus não tinha dinheiro. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, e verdade, Jesus não tinha. Jesus, ele não acumulou, ele não guardou dinheiro. Mas, cara, na Bíblia é incrível. Lucas 8:2. Bota aí por gentileza, Lucas 8, versículo 2 e 3. Lucas 8, 2 e 3. Amém. E também algumas mulheres que haviam sido livradas dos espíritos maus e curadas de doenças eram Maria, chamada Madalena, de que tinha sido expulso 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e seus discípulos. Jesus foi financiado. Com que, meu irmão? Com que? Com que? Dinheiro. E você está aqui, meu Deus, dinheiro é do diabo. Ué? Aqui na Bíblia. Ajudavam com recursos próprios Jesus e os discípulos. Ei, Túlio, agora minha cabeça ficou uma doideira, porque eu tinha certeza que eu não podia ter dinheiro, que era um perigo, porque Jesus não queria. Eu não encontro nada na Bíblia que diz isso. Se você encontrar, eu quero que você me mostre. Mas nós vamos chegar naquele versículo, né? Mas os ricos não herdarão. Mais fácil um camelo. Nós vamos chegar aqui. Amém? Então, meu irmão, dinheiro não é um problema. Dinheiro não será um problema, porque você não vai ter um coração voltado para ele. O dinheiro, ele só é um problema quando ele toma o lugar de Deus na sua vida. E ele é bom em fazer isso. Porque quando você começa a ter dinheiro, você começa a não precisar mais orar. Você quer ver o cabo orar? É quando a conta dele está no vermelho. Eita, mas a gente ora, meu irmão. Quando a gente tem que pagar uma conta e não tem dinheiro. Aí quando começa a entrar, eu começo a mandar e você começa a esquecer. Aí você começa a falar: preciso mais não. Preciso chorar mais aqui não. Preciso vir mais para o altar não. Preciso mais orar não. Por quê? Porque a minha empresa cresceu, agora eu sou o cara. E aí o dinheiro começa a tomar um lugar no seu coração, que isso sim é um perigo. Mas nós estamos tendo a oportunidade. Eu digo oportunidade porque eu não tive essa oportunidade. Eu não sei vocês que já são há muito tempo cristãos, se em algum momento você já chegou num culto e estavam falando assim: você vai ter dinheiro. Alguém já falou isso para você? Na minha época, se alguém falasse para mim, certeza que o pastor dava nunca mais pautava. Nós estamos tendo a oportunidade de entender que é uma bênção, meu irmão. Que Deus derrame na sua vida muito, para que você abençoe muito, para que você entregue muito, para que você abençoe a cidade, para que você abençoe, sabe, a comunidade. Aleluia. Então eu oro para que você, a partir de hoje, você não precise mais da provisão. Porque a provisão é para quem está no deserto. A provisão é uma vez. Ela veio para sanar algo pontual. O maná era a provisão. Eu oro para que você tenha prosperidade. A prosperidade, ela é contínua. Ela é quando você entra na terra que mana leite e mel, que você vai
colher cachos de uvas gigantes. Tem gente que vive, Senhor, manda provisão, manda provisão. Ei, eu oro para que você comece a falar, Senhor, manda prosperidade. A provisão é para quem está passando pelo deserto. E ok, vai chegar, tem a fase do empreendedor que é a provisão, mas também tem que chegar a fase da prosperidade. Tem que chegar, gente, faz parte do processo. Yuri, mas a minha vida inteira foi só na provisão. Quem sou eu para dizer o que Deus vai fazer, meu irmão? É Deus. E se for, amém. Viva dando glória a Deus, você vai para o céu do mesmo jeito. Porque o mais importante não é o que a gente acumula aqui, é o que a gente está construindo eternamente. É o que a gente está construindo lá no céu. Então, Yuri, minha vida é uma luta, desde sempre foi. Meu irmão, dê glória a Deus. Por que a sua vida está assim, eu não sei. Mas você está juntando tesouros, galardões, pedras preciosas, que lá no céu não tem preço. Mas também você pode viver aqui nessa terra a prosperidade. Então, que você possa viver a prosperidade de Deus, que você possa alcançar, que o seu negócio possa alavancar. Poxa, é tão bom quando você abre um negócio, você fala, meu Deus, está fluindo. Você vê um negócio começar do zero. Geralmente negócios começam assim, tipo, eu vou abrir aqui um negócio na internet, quem sabe ver o que acontece. De repente você, loja no shopping, loja na rua. Isso é maravilhoso. Que vai dizer que nós não queremos isso, gente? Mas muitas vezes nós nos deixamos ser enganados por um espírito de miséria, um espírito que quer roubar a prosperidade da sua vida, meu irmão. Não estou dizendo aqui que você tem que vir para a igreja de novo. Deixe isso bem claro, não estou dizendo que a partir do momento que você vir para a igreja, aceitou Jesus, é só prosperidade. Não é, você tem que trabalhar, negociar, se esforçar, ser bom, buscar a Deus e entender alguns princípios que nós vamos conversar agora. Coloca por gentileza aquele versículo de Timóteo, novamente. E eu já entendi que o dinheiro não é um problema. Eu já entendi que você pode ser rico. Eu já entendi que na Bíblia homens foram riquíssimos. E olha que eu falei só alguns. Eu podia ir para Jó, podia ir para José. Podia falar um monte aqui. Falar um monte. Então eu entendi que, Yuri, eu estou abrindo um negócio, estou trabalhando, sou bom no que eu faço, estou construindo, Deus está abrindo as portas. Então já tirei um peso da minha consciência de que eu não podia ficar rico. Não, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. É possível se tornar uma pessoa bem-sucedida. Só que você precisa ter alguns cuidados que Timóteo vai te alertar. Desculpa, Paulo vai te alertar, vai pedir para Timóteo alertar. Ele vai falar algumas coisas que, se você guardar isso, meu irmão, você vai estar preparado. Sabe quando você pega, eu não sou muito bom de agricultura, mas sabe quando você pega a terra, aí você abre, prepara, aduba, deixa tudo preparadinho ali, mas você não pode fazer chover, você tem que esperar a chuva, mas você deixa tudo preparado para quando a chuva vir. Então, se você entender isso aqui, se você preparar o seu coração, se prepare, porque quando a chuva chegar, meu irmão, o campo vai estar pronto. Deus vai falar, agora ele entendeu, agora ele pode, agora eu consigo derramar, agora é possível, agora ele não se perde. Então vamos lá, então Timóteo, vamos lá. Primeiro, aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos. Anota bem grande aí na sua agenda, no seu tablet, no seu celular, na sua mão. Primeira coisa que Paulo vai falar para que Timóteo ordene: não seja orgulhoso. O orgulho é o inimigo número 1 da prosperidade divina. O orgulho é o inimigo número 1 do sucesso que Deus tem para você. Tem gente, meu irmão, que ainda não rompeu, porque lá no fundo Deus sabe que se ele comprar uma roupinha de marca, ele não dá mais o Pai do Senhor para quem está na porta.
Se ele fizer uma viagem de avião, acabou. Tem gente que ainda não rompeu, porque se a empresa dele tiver 2 funcionários, ele acha que pode pisar em todo mundo. Ah, Yuri, mas o meu coração, ele é bom, meu irmão, é enganoso. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, você acha que sabe de alguma coisa, mas você não sabe de nada. Você só vai saber quando você começa a viver. Então, quanto mais rápido você aprender a se policiar, a orar, a pedir para que o Espírito Santo de Deus conduza, te dê um coração novo, te dê um coração segundo o coração dele, para que o Espírito Santo tire de você o orgulho, para que o Espírito Santo de Deus te dê a humildade, a mansidão. Ei, você está falando assim: pai, nesse quesito aqui eu não erro. O orgulho é um sentimento de superioridade, arrogância, vaidade excessiva. Irmão, você pode ter um carro bom, você pode ter a roupa boa, você pode morar num local bom, você pode viajar para onde você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser. Agora, você não pode mudar. Você não pode deixar de vir para a igreja, você não pode deixar de servir. Tem gente que começa a ganhar dinheiro, para de servir. Não, eu não posso mais ficar na recepção agora. Não posso mais, porque eu sou... Irmão. Aí Deus começa a dar um pouquinho, aí de repente, ixi, aí fecha a torneira. Jesus, o que aconteceu? Volta para o deserto, meu filho. Você ainda está com o Egito todinho dentro de você. Vai. Orgulho. Como é que está seu coração? Se Deus te transformar na maior influência de Alagoas, no meio, nas mídias sociais, será que você vai continuar falando com as pessoas? Será que você vai continuar aqui na Shaddai? Se você começar a frequentar mesas onde as pessoas, né, têm dinheiro, conquista, nome, será que você vai continuar falando que você é cristão? É o Espírito Santo de Deus que está te confrontando, meu irmão, porque essas respostas que vão te habilitar para viver o extraordinário ou não. Às vezes Deus deu algum pouquinho e você já pisou na bola. É sinal de você, opa, liga o alerta. Segundo, vamos ler aqui comigo. E que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Segundo ponto que você precisa ter: não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Meu amigo, se você está depositando a sua esperança na sua conta bancária, se prepare, porque da noite para o dia você pode perder tudo. Como assim, Yuri? Não sei. Pode acontecer. Pode acontecer algo, pode acontecer uma pandemia. Pode acontecer um problema, pode acontecer várias coisas. E tem pessoas que se depositam toda a esperança no dinheiro. Tem pessoa que é o seguinte: se ela está com dinheiro, ela está rindo, feliz. Se ela está sem dinheiro, ela está carrancuda. Conhece alguém assim? Se você conhece, não olhe para ninguém que está do seu lado, para não dar dica. Conheço. E eu já fui assim. A pessoa olhar para mim e não vai saber se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, porque eu vou estar feliz do mesmo jeito. Eu tive um problema, não ia nem falar sobre isso, mas Deus
no nosso primeiro Empreendendo com Propósito, na nossa inauguração, no primeiro dia, ninguém sabe disso, só o pastor e alguns amigos. Na terça-feira, eu me preparando, né? Aquela expectativa de vir aqui subir no púlpito. Quem estava aqui no primeiro dia? Na primeira noite que a gente começou. Acordei naquela terça-feira alegre, feliz. Deus está fazendo, e feliz, todo mundo ali. Aí fui malhar. Estou lá malhando, de repente o advogado me liga, Yuri. Falei, oi doutor. A sua empresa acabou de sofrer uma penhora online. Eu falei, mas doutor, o senhor não disse que havia a defesa, que a gente ia poder se defender? Sim, Yuri, mas o juiz preferiu fazer a penhora para depois discutir o mérito. Aí eu vou entrar com os embargos da execução, blá. Eu falei assim, tá, e agora? Não tem o que fazer. E vai demorar. Quando eu abri, fiquei amarelo, porque essa situação foi devida a uma ex-sociedade que eu tinha, onde a pessoa colocou como se a minha empresa fosse responsável pelo débito da outra empresa. Ele fez enfim, o cara assinou pela minha empresa, ele não podia assinar, uma confusão. Só que ele me citou, chegou a intimação, estava no polo passivo. E aí quando eu abri a conta, eu falei assim, tenho que pagar salário, tenho que pagar tudo, não tinha R$1 na conta. O que eu fiz? Subi para minha casa, amor, vamos orar. Eu e ela dobramos o joelho no quarto, choramos. Levantei do meu quarto, limpei o olho, falei assim, vou para a igreja. Vou orar, vou adorar. Subi aqui, preguei, falando que Deus ia fazer na sua vida, sem R$1 na conta, sem saber o que fazer. 40 pessoas esperando alguma coisa de mim. E eu aqui adorando, eu aqui clamando, eu aqui alegre, falando com você, brincando, rindo. Yuri, e agora? O que aconteceu? Meu irmão, o dinheiro está lá preso. Mas Deus mandou muito mais. Deus mandou muito mais. Faz falta? Faz. Estamos brigando pelo direito, pela justiça? Sim. Mas Deus falou, meu filho, eu quero saber onde está seu coração. Eu quero saber aonde está o seu coração. Se fosse outro, faria o quê, meu irmão? Não vou mais não. No dia do negócio, no dia da... Cancela esse negócio, pastor. Ó, seguinte, quero saber mais disso não. A guerra está grande, o inimigo se levantou. Como é que eu vou falar para as pessoas que vai dar certo se para mim não está dando? Ei, não importa a situação que você está vivendo. O seu Deus, Ele é maior. Você não pode colocar a sua esperança no dinheiro. Não pode. Yuri, mas está faltando tudo. Começa a sorrir na cara do Satanás e ele não vai entender nada. Fala assim, mas eu estou tirando tudo desse cara, esse cara está lá pregando. Eu ainda quero contar meu testemunho todo, ainda vou chegar a hora. Ainda vai chegar a hora. Isso é só uma partezinha. Meu irmão, não deposite seu dinheiro, a sua confiança. Um dia você tem. Assim, você pode não ter. E se você não tem Deus, você enlouquece, você tira a sua própria vida, você tira a vida de alguém, porque o dinheiro é um senhor. Ele toma o seu coração, ele sufoca.
Ele te tira do centro da vontade do Espírito Santo. A partir do momento que o dinheiro não for mais o problema, o alvo, o centro da sua vida, meu irmão, Deus vai derramar tanto, porque para Ele não faz diferença. Ele é o dono do ouro e da prata. No céu as ruas são de ouro e de cristal, mas é por quê? É para dizer que lá é tão bobo, é tão banal que você vai pisar. Não tem problema nenhum para Deus te derramar. Agora, tem problema se o seu coração for perdido. Então não se apoie, não deposite a sua esperança. Claro que uma vida confortavelmente, com o financeiro organizado, vai propor situações, mas não deposite a sua esperança lá. Deposite em Deus, deposite naquele que não muda. A situação financeira muda, mas Deus não muda. Deus não passa, Deus não falha, mas Deus não aceita que você se apoie em algo que não seja na presença dEle. Amém? Vamos continuar. Aleluia. Pois eles não dão segurança nenhuma. Aí Paulo vai dizer o seguinte: que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas. Olha como é a Bíblia, olha que legal, em grande quantidade. Não sou eu que estou falando não, gente, é a tua Bíblia. Ele está dizendo assim: não se apoia no dinheiro, mas confia em mim. Por quê? Porque Deus te dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Ué, Yuri, então quer dizer então que Deus vai mandar muito dinheiro para eu viajar? Ah, meu irmão, o teu prazer é viajar? Olha lá, está escrito ali, ó. Teu prazer o que é? Eu não sei, mas está lá para o seu prazer, para o nosso prazer. Mas a partir do momento que você não se apoiar no dinheiro, meu irmão, se apoie na presença de Deus. 3. Aleluia. Mandem que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Irmão, em nome de Jesus, você não vai ser mais murrinha. Eu profetizo na sua vida que você não vai atravessar mais o rio com um redoxon na mão e ele não vai derreter. Profetize que dinheiro para você vai ser o seguinte: Deus me deu. Toma. Está precisando de quê? Toma. Está precisando de... Toma. Ué, Yuri, mas Deus que me deu, Ele vai mandar mais. Ah, não, mas o dinheiro é meu. Oh, eu tenho que acumular. Eu vou enterrar. Eu vou enterrar o dinheiro. O dinheiro tem que estar aqui. Vou botar nas paredes. É meu. Não pode. É tudo meu. Ei, não é isso que Paulo está nos ensinando. Ei, façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Quando você começar a ganhar muito dinheiro, meu irmão, o que você vai fazer? Eu estou lendo para você a Bíblia. A Bíblia está te ensinando o que você tem que fazer. Você só não faz se você for muito inteligente, para não dizer outra coisa. Não é o Yuri que está falando, não é o coach. É a palavra do Deus eterno. Ele está te ensinando qual é o caminho. Ele está te ensinando o passo a passo. Ele está falando: ei, avisa para eles, avisa para os ricos, avisa para as pessoas que estão empreendendo na igreja El Shaddai, que eles façam o bem, que eles repartam aquilo que eles têm, que eles dividam, que eles façam boas ações. Mas a gente guarda tudo, a gente junta tudo, a gente segura tudo, a gente acumula tudo. Eu vou contar o meu sonho e que eu acredito que a gente vai chegar nisso. E vai ser com vocês, amém? Sabe qual é o meu sonho?
Nós temos um grupo de empresários. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Nós temos um grupo de empresários. Quando a igreja falar assim: pessoal, a visão nós estamos fazendo, nós precisamos comprar aquelas 2 casas do lado que a gente precisa expandir para fazer o kids da igreja. Aí a gente está precisando disso, pastor? Galera, é o seguinte: 500 mil a gente compra as casas. Como é que a gente vai fazer? Eu consigo dar 5 mil por mês, consigo dar 10 mil por mês. Consegue? Ok, então, pastor, é o seguinte: levantei 30 mulheres que se comprometeram a dar 10 mil por mês, e nós vamos comprar. Tá aqui. Pastor, qual é a próxima? Qual é a próxima missão? Sabe por quê? Porque quando você dá 10 mil, meu irmão, Deus derrama 1 milhão na sua casa, na sua bênção, no seu celeiro. Porque para Deus, o que é 10 mil reais, meu irmão? O que é 1.000 reais? Para nós pode ser muita coisa, para nós pode ser demais hoje, mas para Deus não é nada. Ele precisa ver o seu coração. Eu ainda vou ver, nós vamos construir, nós vamos ter uma geração de empreendedores que entendem que o que Deus colocou na minha e na sua mão é para abençoar e não reter. Nós estamos construindo essa geração e eu creio que nós vamos chegar lá. Eu creio que nós vamos chegar lá. Amém? E quarto e último, desse modo, fazendo tudo isso, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Olha isso aqui, equipe de louvor. Eu quero que você preste atenção comigo aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Desse modo, eles conseguirão juntar para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. Aqui ele está falando da vida eterna. Desse modo, vivendo dessa forma, não se apoiando no dinheiro, não sendo orgulhoso, repartindo, você vai estar construindo uma base sólida para o seu futuro, que é a vida eterna. Ei, então quer dizer que o rico vai para o céu? Vai. Dificilmente, mas vai. Por que dificilmente, Yuri? Porque para um cara muito rico, se você não está com raiva de mim do que eu estou falando ainda, amém, é porque seu coração está bem ou é porque você ainda não é muito rico? Um cara muito rico chegar e ver um menino desse aqui falando que ele tem que repartir, ele fala: quem é esse menino aí? Ele não sabe o que eu fiz, ele não sabe a luta que foi. É por isso que é difícil que o rico entre no céu. Não é porque ele é rico, não é por causa do dinheiro, é porque o coração dele, ele está apoiado no dinheiro. Tira o dinheiro dele, você vê o que acontece com esse cara. Se Deus falar assim: ei, dá tudo e me segue, eu fico imaginando ali, aí é a minha cabeça, tá? Aí é Yuri. Eu acho que Jesus ali naquele momento, aquele jovem rico, sinceramente, eu acho que Jesus não queria que ele desse. Eu acho que foi igual Abraão com Isaac. Prepara o menino e sobe para sacrificar. Eles não queriam o menino, eles queriam o coração. Abraão podia falar assim: vou nada, obrigado Deus, tchau, já estou com a minha bênção. Tem gente que pega a bênção e esquece o abençoador. Tem gente que pega a bênção e esquece do Deus que te abençoou. Abraão podia ter pego o menino e falou assim: já tem meu filho? Tchau. Aí ele falou assim: não, bora, nós vamos subir e vamos descer. Eu fico imaginando aquele jovem rico, Jesus falando assim: dê tudo para os pobres, me segue. Eu fico imaginando, ele só queria que falasse assim: quem é os pobres? Onde é que eu deixo? Aí eu fico imaginando Jesus assim: precise não, meu filho, já vi onde está seu coração, eu quero o seu coração. Às
vezes Deus só quer o seu coração, às vezes não, Ele só quer o seu coração. Mas é muito difícil para uma pessoa rica, uma pessoa que construiu uma riqueza, que está acostumada a viver com facilidades, é muito difícil que essa pessoa não esteja orgulhosa. Ela precisa muitas vezes passar por um deserto, ela precisa passar pela mão do oleiro. Então é por isso que às vezes é difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas não é por causa do dinheiro não, é por causa do coração dele. Então, meu irmão, se você hoje entendeu que o dinheiro não é um problema na sua vida, mas o coração, mas a forma como você lida com ele, você está apto para viver a segunda fase da jornada do empreendedor, que é quando você entra na terra prometida. É quando você vai deixar de ser aqueles que recebem e passa a ser aqueles que doam. A sua oração tem que ser assim: Deus, eu quero deixar de ser aquele que recebe e eu quero começar a ser aquele que abençoa. Eu quero abençoar. Eu quero começar a ter que pagar imposto do que viver de auxílio. Eu quero dar. Eu quero ser um canal de bênção na minha igreja, na minha família, na minha casa, na minha sociedade. E Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque nós estamos construindo uma cultura de reino no mundo dos negócios. Eu louvo a Deus por cada um que está aqui, porque eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Eu tenho certeza que quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, quando você abrir sua conta, quando você vê aqui alguém passando uma necessidade, quando você vai falar assim: cara, eu posso dar R$10, eu posso dar R$1, não é a quantidade. Eu posso abençoar, eu posso aliviar a situação de alguém. E nós começamos a construir empresários com o padrão do reino. Qual é o padrão do reino, Yuri? Não é orgulhoso, não se apoia no dinheiro e é generoso. Não é orgulhoso, não se apoia no dinheiro e é generoso. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor. Nós iremos te louvar agora. Nós iremos, Pai amado, entrar nesse momento de adoração. Nós ouvimos sobre a Tua palavra. Nós ouvimos, Pai amado, que o Senhor pode abençoar as nossas vidas como o Senhor abençoou a vida de todos aqueles que estão na Bíblia. Que o Senhor quer o nosso coração. Nós, Senhor, estamos aprendendo, Pai, nós estamos construindo uma geração de empreendedores que não colocam o dinheiro em primeiro lugar. Nós estamos construindo uma geração de empreendedores mais preocupados em cuidar do que em receber. Senhor, eu oro para que nós para que seja estabelecido nessa igreja, nessa sociedade, em Maceió, em Alagoas, no Brasil, empresários que coloquem o reino de Deus acima de todas as coisas. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser maior que o lucro. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser maior que o status. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser maior que a fama. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser maior do que o legado pessoal. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser maior que o número de funcionários. Eu oro para que o reino de Deus venha a ser a nossa primeira busca. Pai, em nome de Jesus, começa a mudar o caráter, o nosso caráter como cristão e como empresários. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, eu me coloco na Tua presença. Eu te peço, Senhor, transforma o meu coração. Me deixa preparado, Pai, para viver o que o Senhor tem.
para viver o que o Senhor planejou, para viver o que o Senhor vai fazer, Jesus. Senhor, eu te peço, não deixa que Satanás roube tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não deixe que Satanás roube os sonhos. Não deixe que Satanás roube as promessas. Não deixe que Satanás roube, Pai, as empresas. Não deixe, Pai amado, que Satanás tire o ímpeto, Pai, do seu filho de levantar e vender e negociar. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui hoje, Pai, impactados com a Tua presença, impactados, Senhor, com uma nova visão de reino, com uma nova visão, Pai, para encarar, Senhor, as situações financeiras, as lutas, Deus. Pai, essa é a minha oração, Jesus. No momento do louvor, Pai, vem, Senhor, vem, Jesus, e acalma os corações que precisam de calma, e traz paz para os corações que precisam de paz. Traz, Senhor, uma ideia nova, um escape novo. Abre uma porta nova. Abre uma porta, Pai amado, para que o seu filho tenha um escape. E faça com que ele entre na terra prometida, Jesus. E comece a deleitar dela. E comece a usufruir dela. E comece, Pai amado, a viver a prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós. Na medida exata. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Feche seus olhos e comece a adorar esse Deus.